Olá, que alegria sempre estarmos juntos, pensando nos princípios de Deus, segundo as Escrituras Sagradas. Às vezes as pessoas podem pensar, ou entender que de forma pessimista eu estou apresentando o Evangelho quando digo que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não é um Evangelho que oferece a você e a mim a prosperidade, o sucesso, a vitória, a saúde, a bênção, a riqueza, tudo isto como se a partir do momento que cremos no Evangelho, cremos em Jesus, somente estas coisas boas virão sobre nós. Então, isto não é verdade. A começar pela verdade bíblica que eu falei ontem, que quando você e eu cremos em Jesus, nós começamos inclusive a ser perseguidos. Por quê? Porque crer em Jesus, entenda isto, quando você e eu falamos assim, eu creio em Jesus, isto implica em uma responsabilidade e um estilo de vida que contraria a impiedade e o pecado. Pois bem, Jesus, ele rejeitou todo tipo de religiosidade, todo tipo de regras e preceitos humanos, doutrinas humanas, de usos e costumes, porque o que movia o coração dele, o que estimulava o coração de Jesus, era o amor, eram as pessoas que atraíam a Jesus. As pessoas faziam com que ele se sentisse motivado a alcançá-las, a estar com elas, a conviver com elas, a falar-lhes do amor de Deus, da graça de Deus, da salvação por meio dele, Jesus, o Messias, o ungido de Deus, o Filho de Deus. Então, jamais Jesus prometeu para qualquer pessoa nas Escrituras Sagradas que a nossa vida seria uma vida somente de sucesso, vitórias e coisas boas. Entenda isso, porque senão você ouve os pastores, as pessoas pregando, e depois as coisas não acontecem como você gostaria. Por exemplo, aquela troca, aquela barganha, venha para a minha igreja, dê, oferte, faça um sacrifício, isso, aquilo, tudo é conversa de gente interessada em ter o seu dinheiro. E não de Jesus, não da palavra de Deus. Você não tem que dar o seu dinheiro. Jesus pede a sua vida. Nós não temos limites de dízimo e de oferta. Nós temos a nossa vida com tudo que somos, com tudo que temos, ofertada, oferecida a Jesus, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Por isso, a palavra de Deus, o próprio Jesus, não estou inventando, ele diz da palavra dele em Mateus capítulo 5, versículos de número 10 em diante. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vocês serão quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Isso é Jesus quem está dizendo. Você vai crer em Jesus e as pessoas se levantarão contra você para te difamarem, insultarem, perseguirem. Por quê? Porque Jesus é santo, a palavra dele é santa, o evangelho dele é o evangelho, são as boas novas de uma vida transformada, regenerada. Quando você e eu passamos a viver segundo os princípios de Deus, o pecado não pode ter mais lugar na nossa vida, a corrupção, a impiedade e a iniquidade. E assim nós passamos a rejeitar estas coisas e a viver conforme a palavra de Deus. E Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 17, que ele queria que você e eu fôssemos santificados por meio da palavra. Ou seja, todas as vezes que você recebe a palavra de Deus, recebe no seu coração, coloca esta palavra em prática, você vai ficando cada dia mais separado para Deus. Não é separado das pessoas para Deus, é separado em você mesmo, na sua vida, no seu interior, para Deus. Isto é ser santo, é viver para Deus conforme a palavra dele. E isto faz com que você e eu rejeitemos todo o pecado e iniquidade. E rejeitando o pecado e a iniquidade, o mundo que nos cerca vai nos rejeitar, porque nós não podemos ser jamais
coniventes com o pecado, porque Deus abomina o pecado. Ele ama o pecador e a prova maior do amor dele é que ele enviou a Jesus Cristo, o Filho dele, para morrer no seu, no meu lugar, para nos dar vida e vida abundante. Se você deseja esta vida abundante por meio de Jesus, você já sabe o caminho. Entrega a tua vida a Ele. Confesse a Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. E o mais, Ele fará.